Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de ensino, de graça, de encorajamento, de consolo, de conforto. Nossa mensagem de hoje tem como título Pastores Autênticos. Mais do que nunca precisamos de pastores autênticos, mas para isso é preciso que sejam preenchidos alguns requisitos mínimos que podemos encontrar na passagem de Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Vamos ler daqui a pouco. Esse primeiro requisito que é encontrado nessa passagem é que para ser um pastor autêntico é preciso ter um chamado claro, tão claro que a igreja também o ouça. O Espírito Santo falou aos irmãos da igreja de Antioquia que se desprendessem de Barnabé e Saulo, porque os havia chamado. O verbo chamar e seu substantivo da raiz kaleo em grego são de amplo uso e têm muitos significados no Novo Testamento. E nós encontramos um desses significados justamente nessa passagem que agora vamos ler, Atos 13, de 1 a 3. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram suas mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. O texto não diz explicitamente a quem o Espírito Santo falou, se à igreja ou aos 5 líderes mencionados no versículo 1, nem como falou, e não esclarece a maneira como se deu o chamado a Barnabé e Saulo. Mas os estudiosos de Atos entendem que Deus falou à igreja e também antecipadamente a Barnabé e Saulo, certificando que queria esses dois últimos realizando uma obra específica e que competia à igreja consagrá-los pela imposição de mãos e enviá-los. Basicamente é isto que até hoje entendemos por chamada divina, uma convocação objetiva a alguém para realizar um trabalho específico. Objetiva porque o Espírito Santo comunica tal chamada tanto ao indivíduo como à igreja. Presume-se desse texto que, pela atuação direta do Espírito, a igreja é capaz de identificar quem é efetivamente chamado e este também é capaz de identificar-se como tal. Infelizmente, esse critério não vem sendo observado por todos e por isso temos tido muitos casos em que somente o indivíduo ouviu a chamada ou em que, aparentemente, nem ocorreu uma chamada. Há razões para duvidarmos de alguém que se diz chamado para ser pastor, mas a igreja nunca soube disso. Em segundo lugar, para ser pastor autêntico, é preciso ter uma chamada, uma missão, melhor dizendo, definida. Deus não chama ninguém para apenas ter um título. O texto diz que Barnabé e Saulo tinham sido chamados para um trabalho. O fato de a igreja se desprender dos dois, quer dizer, separar os dois para enviá-los, os dois eram dois dos seus melhores líderes, e lhes impor as mãos, mostra que houve um claro comissionamento de Deus, tanto a eles como à igreja. Barnabé e Saulo foram chamados para cumprir uma missão específica, quer dizer, um comissionamento claro.
A palavra aqui traduzida por trabalho é ergon no grego, que também pode designar serviço, ocupação, tarefa, emprego. Quer dizer, Deus chama para uma ocupação específica. Não creio que Deus nos chame somente para estudar teologia, para meramente satisfazer uma curiosidade intelectual ou mesmo para matar uma honesta sede de conhecimento. Parece que a proliferação desenfreada de cursos de teologia, a maioria dos quais do tipo fundo de quintal, tem levado muita gente a pensar assim, mas certamente não é o objetivo para o qual Deus chama pessoas. Infelizmente, muitos têm buscado um título ou uma posição, mas não uma missão. Nos bancos das grandes igrejas, encontramos hoje muitos pastores sem ocupação, e não é pelo fato de serem aposentados. Outras igrejas criam ministérios para encaixar os pastores que vão consagrando. São pastores de organograma. Conheci uma igreja pequena que tinha quase uma dezena de pastores, entre eles 3 mulheres. Na verdade, tal igreja precisava no máximo de um pastor, um ministro de música e um educador religioso, com os quais funcionaria muito melhor. A igreja somente deve ordenar alguém e este somente deve aceitar a ordenação se for para um trabalho claramente indicado pelo Espírito Santo. Isto é, pastor autêntico é aquele que recebeu uma missão de Deus. Em terceiro lugar, para ser pastor autêntico, é preciso também ter o caráter transformado. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, como diz Atos 11, 24. E para ajudá-lo, Barnabé foi a Tarso buscar Saulo, homem irrepreensível segundo a lei. Em Filipenses 3,6 nós temos essa referência, e que rejeitava as coisas vergonhosas, que não procedia com astúcia, nem distorcia a palavra de Deus, como ele próprio diz em 2 Coríntios 4,2. Um dos maiores problemas do ministério pastoral no Brasil é o da integridade moral e espiritual. Temos no Novo Testamento várias listas e qualificações para que alguém exerça o ministério pastoral, entre as quais podemos citar Atos 20, 28 a 35, 1 Timóteo 3, de 1 a 11, Tito 1, de 5 a 9, e de 2, de 7 e 8, e 1 Pedro 5, de 1 a 9. Esta é uma área em que temos presenciado verdadeiras tragédias, pelo fato de as igrejas não exigirem dos que são ordenados a esse ministério o preenchimento integral dos requisitos bíblicos. Pelo menos 2 vezes Paulo diz que o pastor precisa ser irrepreensível, em 1 Timóteo 3,2 e em Tito 1,6. O sentido literal de irrepreensível é aquilo que não pode ser agarrado, isto é, como um objeto que não tem por onde ser pego. Na época de Paulo, o termo era usado nos tribunais para referir-se ao réu inocentado por não ter sido provada nenhuma das acusações levantadas contra ele. Não deve ser possível levantar nenhuma suspeita sobre a integridade da pessoa que aspira o ministério pastoral. Infelizmente, estamos vivendo um tempo em que se dá muito mais importância ao carisma do que ao caráter. Eu quero dizer com essa expressão que carisma é aquela capacidade que o homem
o pastor tem de se expressar, de pregar, é um tipo atraente e gentil e uma pessoa que consegue atrair as pessoas, né? Mas isso não é suficiente, é preciso ter caráter, ter integridade moral e espiritual. Portanto, para termos pastores autênticos, precisamos de uma chamada, de uma missão e de caráter. Que os nossos pastores de nossas igrejas possam preencher esses requisitos. Deus nos abençoe.